Você já viu aquela expressão 3D, tridimensional? Não. Nós somos uma geração 3D e que nós precisamos entender o porquê disso. Olha esse texto aqui de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Dizem assim: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro disse: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vá e pregue o reino de Deus. O outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixai primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe disse, replicando: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. Interessante a gente pensar sobre esse texto, e eu quero falar aqui para você sobre esse aspecto, sobre essas qualificações aqui para seguir o Senhor. Você notou que um falou: olha, eu vou até onde você for. O outro disse: olha, ele foi chamado e disse: olha, eu tenho uma condição. E o outro falou: beleza, eu quero ir, mas primeiro. Ou seja, tá vendo? 3 tipos de situações e são 3 requisitos. Cada um desses aí que eu coloco para você nesse tema é um requisito para que a gente pense se de fato a gente está obedecendo o chamamento de Deus, se de fato é isso que nós nos propomos no dia a dia para honrarmos o Senhor. O texto aqui está nos apresentando esses 3 Ds que a gente vai ter que colocar no nosso dia a dia. O primeiro, para ser um seguidor do Senhor, para ser aquele cristão autêntico, você vai precisar desse desprendimento. Porque o primeiro personagem dessa história, ele se oferece. Como eu disse, ele se oferece para seguir a Cristo, mas pense bem, talvez a ganância aqui desse rapaz, aqui dessa pessoa, pelos bens da fama, ali do poder, pelos bens materiais que talvez pudesse ganhar em função de Jesus, já logo cortou a asinha dele. Porque seguir a Jesus não é esse sinônimo de você virar o status da sua vida. Ainda que para muitos aconteça, mas para muitos outros não vai acontecer mesmo. Então, a gente não pode pensar que, olha, eu sou um excelente pregador, eu sou um músico conhecidíssimo, eu sou um isso, um aquilo, outro. Se eu seguir Jesus, aí eu vou nessa vibe. Não. Ser o seguidor de Jesus, a pessoa tem que ser desprendida para renunciar, inclusive, aquilo que já amealhou a vida inteira. Quantos testemunhos nós já ouvimos, pessoas que ganharam muito dinheiro, mas ganharam de forma escusa, de forma ilícita, que ao virem para o Senhor ou antes, perderam tudo. Então, para a gente pensar nessa caminhada, nós vamos precisar de pensar nesse desprendimento. O segundo D que nós vimos aí é o discernimento. O segundo personagem, aqui ele foi convidado pelo nosso Cristo para segui-lo, mas ele fala assim, olha, eu preciso cuidar ali dos mortos. Jesus disse, os mortos devem cuidar dos assuntos dos mortos, mas Jesus aqui nos ensina que a gente precisa ter esse discernimento do que nos é importante primeiro. Não adianta a gente ser engenheiro de obras feitas. Não adianta a gente pensar em fazer as coisas que não precisam ser feitas ou que já foram feitas. Jesus está nos chamando para caminhar e ter esse discernimento de obediência, de cuidado, de dependência para o caminhar. Por isso que aqui ele está dizendo, olha, as coisas dos mortos eles vão cuidar. Nós precisamos cuidar dos vivos, gerar essa vida. Por isso que a gente precisa desse discernimento. E o terceiro D, que a gente coloca aí como tema dessa devocional, está aqui, que é a determinação. O terceiro personagem dessa história aqui, ele foi convidado por Jesus e já falou assim, beleza, mas ele falou assim, positivo, mas não imediatamente, entendeu? Ele respondeu o que sim, mas disse, espera. Nem sempre uma ordem, ela é feita, ela
vai ser cumprida depois. Eu digo para os meus filhos, eu tenho 2, vocês já sabem, que a obediência é a primeira vez. Sabe quando um pai diz assim, fulano, faz isso, 1, 2, 3, ali já perdeu o sentido da autoridade, já não é obediência mais, porque já passa a estar no tom da ameaça. Então, essa determinação é aquele que confia no Senhor, tem o discernimento, é aquele que se desprendeu, tem o discernimento e é determinado para cumprir a vontade de Deus. Então, para a gente encerrar, eu concluo aqui dizendo assim, como você está hoje no tocante à sua geração? Você, essa geração 3D, desprendida, com discernimento e com determinação? Muitos estão enfraquecendo na fé, muitos estão se esfriando na fé, estão virando as costas para Deus, exatamente porque esqueceram desses 3 itens. Então hoje, seja forte, determine. A palavra em Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.